Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Causa, seja bem-vindos para mais um vídeo. Como você pode ver aqui, Luffy Gear 5 Nika, galera. E esperamos que ele seja lançado no aniversário de meio do ano, né, ou ano que vem, e ele tenha pelo menos alguma parte das coisas que eu vou trazer. Então meio que uma especulação, fiz com carinho aqui para mostrar para vocês. Claro, né, antes você tem que deixar seu like e se inscrever, porque esse vídeo deu trabalho pra caramba. Who only understand English, don't worry, there is subtitles in the video, and trades and skills will have their English version. Mas enfim, falaram com nossos amigos gringos, vamos lá pro vídeo, então bora lá. Bom galera, é só pra vocês darem uma analisada aqui um pouco no banner, nesse primeiro banner conceito que eu fiz aqui, né. Eu tentei pegar um máximo um PNG parecido com os PNGs, né, com os 2D do One Piece Boat Rush pra fazer isso aqui, e era uma última fase do meu desenvolvimento do meu Luffy Gear, então vai ter umas coisinhas mais bem feitas aqui do que nas outras capas que eu trazer ele. Então tentei fazer o máximo possível pra aparecer aqui que o jogo realmente está lançando o Luffy Gear 5 Nika. Mas para começo aqui, vendo de detalhe, você já percebe que ali embaixo, onde estou apontando com o mouse, existe um símbolo de atacante, porém que muda de classe e tem outros elementos. Vocês vão ver a viagem louca aqui que eu tava pensando pra esse Luffy aqui. E bom galera, basicamente aqui ó, passando pro lado, temos aqui conceito Luffy Gear 5 Nika, como seriam e previsões. O bom nesse vídeo é que eu tava gravando faz muito tempo, né, que eu tava desenvolvendo isso aqui, então acho que desde ano passado, se eu não me engano, faz muito tempo mesmo, e agora só retomei esse projeto agora, então eu consegui desenvolver um personagem que se assemelhasse, né, a alguns X, né, atuais, como o Zoro, Big Mom, tentar ser meio que um counter deles. Diminui um pouco mais minha câmera aqui, mas aqui eu queria mostrar um pouquinho como funciona essa questão de mudar traços e mudar elemento e também outras coisas, mas como você pode ver aqui tá meio diferente, né, mas o ideal pra mim é esse aqui do canto, pra mim é o ideal, né, que é o parecido com o do Zoro, que muda de elemento e tal, mas tem meio que um elemento principal. Vindo aqui, voltando aqui, a gente tem o Luffyzinho aqui, eu posso dar uma explicadinha nele, né. Como funciona o meu Luffy? Meu Luffy funcionaria com troca de elemento e troca de classe. Então, assim que ele trocasse de classe, ele trocaria de elemento também. Acho que faria bastante sentido, né? Pro meta atual, ele, além de trocar de classe, trocar de elemento. Seria legal, né? Partir para um corredor verde, depois partir para um defensor azul. Vocês já vão ver a loucura que eu montei aqui. E para começar, né, o nome eu só criei aqui inspiração do Gear 4, né, do Snake Man, que se chama Gear 4 Snake Man Monkey D. Luffy. Esse aqui seria o Gear 5, né, o Gear 5 Sun God Nika. Pode ser outro nome aqui, o Sun God, né, talvez seja Awakening, né. Daí eu até aqui fiz um mini texto, né. Pro Gear 5 Monkey D. Luffy, né, você não precisa se preocupar em atacar, defender ou capturar, né, bandeiras, né. Ele tem a liberdade, né, como referência, para ser de qual classe ele quiser. Assim você vai poder alternar, né, entre classes, né, para qualquer classe que você quiser, para melhor situação, né? Se você tá no momento que você precisa defender, tá acabando a partida, vira um defender. Se você tá precisando capturar, você vira um corredor. Então isso aqui é muito legal, né? Bom, continuando aqui, mudando um pouquinho a minha câmera, temos aqui as primeiras coisas que são as habilidades, as skills. E bom, para começo a gente tem aqui um normal state, galerinha. Por quê, né? Ele vai trocar de classe de elemento, então ele vai ter um estágio normal, né, com duas habilidades básicas. Depois ele troca, né, igual o Luffy X, abre mais uma skill, né, e na verdade ele abre mais uma skill com o Bondman, mais uma skill com o Snake Man. Então ele basicamente teria aqui essas formas, né. Primeiro normal stat, eu vou te superar, né. É uma skill de longo alcance de múltiplos hits, né. Essa habilidade tornará o Luffy Runner, né, que é corredor. Então a skill 1 vai tornar o Luffy corredor. Assim que ele utilizar os raios, então você já vai entender qual habilidade é essa, mano, qual a referência do mangá é essa. 10 hits consecutivos, né, cada hit dando 40 de dano, né, por hit, dá um dano final bem legal, né, com um hit final de 150 e causa que knockback, o cooldown é de 47 segundos. Nesse cooldown eu me inspirei no Luffy X, né, ele tem as duas skills do normal state, né, como normais, né, então o cooldown é 47 segundos para as duas skills. Eu queria manter isso aqui para não ser tão absurdo. Ao você usar essa skill, você vai se tornar classe de corredor, você vai se tornar um corredor quando usar essa skill 1 dele aqui. E claro, né, as duas habilidades são skills invencíveis, então você vai se tornar invencível assim como o Luffy, Snake Man e o Luffy Bondman, né, quando ele usa skill, torna ele invencível temporariamente enquanto usa skill. Já na skill 2, né, temos o Muro de Borracha, que é uma skill aqui basicamente muito legal, né, que é aquela referência que ele puxa o muro para se defender do Borobrecht do Kaido. Eu pensei nela como uma skill counter, vocês vão analisar aqui. É uma skill de alcance médio, e não só isso, eu criei um tipo de skill nova, né, um tipo de dano novo, que é uma skill que reflete o dano do próprio inimigo. Acho que seria bem legal isso aqui.
Uma skill de alcance médio, né, será uma counter skill que irá refletir o dano e o efeito que o inimigo vai causar, né, mais um dano fixo de 5.000, caso a skill seja bem sucedida. Caso o counter falhe, né, caso não dê muito certo, basicamente vai ter um alcance curto, né, vai ser um alcance curto e ele vai criar uma barreira aqui de 100% da sua vida. Bom, digamos que ele não vai causar dano, né, ele não vai causar dano se você falhar com o counter, porém, né, você vai puxar o murão e vai ficar um murão ali. Então são dois benefícios pro counter, né? Caso dê certo, você vai refletir o dano inimigo. Então, se um Shanks, né, lança a skill dele contra ti e você tá com o counter ativando, você vai refletir o dano que o Shanks ia causar em você, ou o efeito, né, o efeito de choque, efeito de petrificação, você vai refletir esse próprio dano pra pessoa que jogou. Então isso é bem legal. Claro que tem um revés, né? Se a pessoa atacar só um ataque, um dano básico, né, um hit normal ou um tirozinho, não vai ser um dano tão alto. Por isso entra o dano fixo, porque o dano fixo é garantia de pelo menos um pouquinho de dano. E essa barreira, no caso, podia ser 150% da vida ou 100% da vida. Eu botei 100% para não ser algo tão apelão, né? Cooldown de 47 segundos também, basicão. Se você usar, né, você vai se tornar com a classe Defender. Então, se você usar a skill 2, né, desse Luffy aqui, você vai se tornar defensor e vai ficar invencível durante o uso, normal, né? Mas passando para a próxima página aqui, você tem aqui as skills, que aqui é interessante, né? Você tem a skill aqui de Runner State. Então agora a gente tá no status de Runner, né? Claro, né? Mostrou aqui, ó, símbolozinho aqui, ó, vira o Runner verde. Como eu falei, troca o elemento, só esqueci de especificar, né, que vai trocar elemento em algum lugar aqui. Mas basicamente, né, vai ser a Gum 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 Bajirangam, que é a skill 1. E essa skill 1 vai ser a Bajirang para as duas formas do Luffy. É meio que uma skill de destransformação, como se fosse o Luffy X, né? Que ele no normal state ele vai ser um atacante, principalmente azul, né? E depois, se ele virar um runner, ele vai virar um corredor verde. E ele, a Bajirang Gun, basicamente é assim. Skill de alcance médio, né? Você vai teletransportar em cima do inimigo e você vai causar 500 de dano, ignorando defesa, que é um dano bem alto, né? Quando você se ignora a defesa, você vai causar um tremor de 5 segundos e o cooldown de 47 segundos também. Mas você usar essa habilidade, você vai ficar invencível e voltará ao normal de ataque. Então, Luffy basicamente tem 3 skills de imunidade, né? Que é a skill 1 e 2, né, do normal state, e essa skill aqui do Bajirang Gun, que vai funcionar tanto para o Runner quanto para Defender, é basicamente a mesma skill. Já a skill 2, né, se chama Gundari Ryosengun, que é basicamente aquela skill que o Luffy sai metralhando o Kaido, né, enquanto acerta ele, transforma ele em borracha. Eu já vou mostrar pra vocês um exemplo. Bom, a skill de alcance médio, né, tem múltiplos hits, e você vai tirar certa porcentagem do HP máximo do inimigo, que é 6%, né, máximo de hits são 13 consecutivos, e o hit final de 340 com knockback. Você vai causar um debuff de defesa no nível 5, o cooldown de 40 segundos. Você vai nulificar Stanger, né, enquanto você tá usando essa habilidade, mas basicamente eu queria colocar um pouco de cada um, né, na skill 1 aqui do Bajirang, ele vai ignorar a defesa, né, e já no skill 2 aqui, ele vai tirar a porcentagem. Esse Luffy vai ser um pouco de tudo, né? Ele vai ter um pouco de qualquer skill. E aquela nova que eu mostrei, né? Que é muro de borracha. O tipo de skill que você devolve o dano que você recebeu. E bom, eu tirei essa skill aqui, né? Basicamente a mesma coisa do Luffy Onigashima, né? Pra você dizer, pô, que absurdo, 6%, 13 hits. Isso já existe no Luffy Onigashima. Mesma coisa aqui na skill 1, né? Você já existe aqui esse dano bruto aqui de 500, que é com o Luffy Taro. Então tudo que tem aqui já existe, eu só misturei tudo num personagem só. Bom, vamos falar aqui da skill de corredor do Luffy também, que eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Aqui em imagem, né, temos aqui o Luffyzinho com o raiozinho, né, só pra representar mesmo. E falando sobre a estratégia do personagem, né, é uma habilidade que você poderá usar pra ativar o Runner State, né, assim capturando. Relevem o erro ali de português, né, eu tava escrevendo rápido. Você vai capturar as bandeiras mais rápido e jogando inimigos pra longe, né, se você não conseguir causar choque. Isso foi algo que eu pensei depois, então posso colocar um efeito de choque, né, já que faria sentido, né, por ser uma skill de raio no inimigo, né, uma chance, uma porcentagem de choque. Se eu fosse colocar seria 50%, né, já que são múltiplos hits. No caso é skill 2, né, eu apontei errado, é skill 2 aqui, né, mas como eu falei que ia ficar meio confuso aqui, basicamente você tem a skill 1, né, que é o Vou Te Superar. Essa skill aqui é meio que a skill que ativa modo runner, então quis colocar aqui na skill 1 aqui que eu falei, né, então meio que essa skill 1 aqui não vai existir mais quando você se tornar corredor, né? Você só vai usar ela e ela vai ser substituída pela Bajirang Gun. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. E como eu falei, né? Você vai se tornar invencível durante o uso. Já na skill 2, né? Temos a skill aqui do Runner State, que isso sim é no status de Runner já, né? Tirando a Bajirang Gun, que vai te transformar em Attacker de novo. Temos aqui em Runner State, você utiliza Ryosengun para eliminar rapidamente o seu inimigo, causando danos de porcentagem que knockback, afastando o inimigo do tesouro. Isso é bem troll,
Control, porque você vai dobrar seu knockback na skill 2, que eu vou explicar nas tries também. E ali é só uma fala genérica, reduz a defesa do inimigo para aumentar o dano do hit final, é basicamente isso que eu quis falar, né? Já que é uma skill de múltiplos hits, né? Como você dá um debuff de defesa, né, no inimigo, ele vai levar mais danos consequentemente, né? Então, essas são as duas skills aqui, né? Pra ativar o modo Runner e uma skill dentro do modo Runner. Agora vamos pro modo Defensor, né? O Defender Stage. Basicamente, quando você ativa a skill 2, né? Do seu status normal, né? Como eu falei aqui, ó. Você ativa aqui o Muro de Borracha, você vira aqui um Defensor. E essa skill do Muro de Borracha é substituída pela Gamgan Gigante. Você virando gigante, todo mundo sabe o que é isso, né? Você vai virar gigante e também você vai virar um defensor vermelho, no caso. Ou pode se trocar, né? Eu não sei qual personagem eles vão querer lançar. Defensor verde, defensor azul, um dos dois aqui. Mas, na gigante você vai causar 700 de dano, é a única skill normal aqui que eu tenho pra esse Luffy, né? Que você vai causar 700 de dano e causar knockback. Cooldown de 35 segundos, essa aqui é mais rapidão e mais relax, né? Já que é uma skill normal, né? Uma skill comum. Você vai nulificar Stranger por certo período de tempo, você vai dobrar o seu knockback quando você tiver no status de Defender, que eu vou explicar mais tarde. Já na skill 1, como eu falei, é a Bajirang Gun. Essa é uma skill que vai funcionar para os dois status, é uma skill com cooldown único, então não tem como deixar o cooldown mais rápido se você trocar de status, né, para Defender ou para Runner. Então é uma skill com cooldown único que eu vou explicar mais tarde. Bom, as estratégias aqui do Luffy Defensor, né, de status de Defensor, como eu falei, né, a normal state Muro de Borracha. É aquela habilidade lá que ele puxa um pedaço do chão aqui e reflete a skill do Kaido. É uma habilidade, né, que você vai poder ativar, né, no Defender State. E ela é uma skill counter, né, como eu falei, né. E novamente, desculpem o erro de português ali. Então você utiliza, né, quando o inimigo usar alguma skill contra você, prioritariamente, né. Se alguém atacar o combo básico, você só vai dar o dano fixo no personagem praticamente, né. Você vai fazer o dano do inimigo voltar pra ele, mano. Isso é muito legal, seria um tipo de skill que eu ia adorar no jogo. E caso falhe, né, você vai criar um muro, né, como eu falei, uma barreira, uma mini barreira, assim como cria o Ace, assim como cria a Monet, basicamente isso. Bom, explicar as duas skills do personagem, vamos lá pro próximo, que é a Bajirang Gun, né, que eu queria explicar, né, que eu já dei uma meio que explicada nele, mas vale ressaltar, né, a Bajirang Gun, né, terá um cooldown próprio, né, independente se você tiver no status Runner ou no status Defensor. Então, mesmo que você mude de forma rapidamente, né, você terá que esperar a skill carregar completamente para você poder usar. Então não adianta tentar usar a Bajirang Gun duas vezes, você só vai usar novamente depois que o cooldown for reduzido, né? Como eu falei, é uma skill que dá para teletransportar em cima do inimigo, não é uma skill long range, né? Para ser um absurdo, como se fosse um Shanks quando usa a skill de teleporte dele. É uma skill mais contida que funciona de alcance médio, dá para atravessar o mapa, mas é um alcance médio. Mas agora o que vocês querem saber é das traits. E como estão as traits do meu Luffy? E bom, galera, estamos aqui nas traits do personagem, né? Bom, primeiro, o que eu posso falar? Temos o traço normal, né? Enquanto corredor, enquanto defensor. E bom, enquanto corredor, né, você vai ganhar duas traits, né, que é a trait aqui de vida, né, se sua vida tiver mais que 70%, você vai aumentar o teu boost de captura em 50%, não pode falar que é roubado, porque a Big Mom Defender tem isso, então basicamente tá tudo igual, e se você capturar o tesouro, você vai recuperar 30% do seu HP, né, uma forma de recuperação aqui mais básica. Já quando você virar um defensor, né, você vai ganhar essas duas traits aqui. Bom, é o seguinte, quando você estiver na área de tesouro, né, você vai reduzir o seu dano em 30% normal de um defensor, mas também você vai dobrar o seu knockback, então você vai aumentar o seu knockback distância em 100%. Isso significa que se você causar um knockback no inimigo, você vai dobrar, né, o inimigo vai voar para muito mais longe, o que eu achei bem divertido colocar aqui nesse Luffy. Se você estiver na área do tesouro, né, você também vai aumentar o seu tesouro engage em 50%, né, e nulifica qualquer status effects infligidos pelo inimigo. Isso foi uma forma aqui de tentar driblar o Flame da Big Mom, o status de corte de vida do Shanks ou qualquer outro status, né? Só quando você virar Defender, você vai tirar esses status de você. Enquanto você for um atacante ou um corredor, isso não vai funcionar. Só quando você for virar Defender e tiver em cima de uma bandeira, você vai nulificar automaticamente esses status aí infligidos em você. E nas traits básicas aqui temos três, né? Que você vai nulificar o choque, nulificar a petrificação, básico de Luffy, e você vai ter 30% de chance de reduzir o dano recebido em 30%. Por que isso aqui? Porque hoje em dia é meio que para cauterar Zoro, né? Zoro tem múltiplos hits, então certamente você vai ter muito mais chances de reduzir o dano em 30%. Poderia colocar uns 50%, mas eu achava muito apelão, né? O Luffy já tá com uma redução de dano muito braba. Ainda mais com a boost trait que vocês já devem ter lido. Bom, falando da trait 1, né? Você vai recuperar 3% do seu HP a cada hit causado no inimigo. Então, a cada vez que você acertar o inimigo, você vai recuperar 3% de HP.
Ou seja, se você usar a skill 1 ali, ou a skill 2 quando você tiver corredor, vão ser 10 a 13 hits, então você vai ter uma boa recuperação. Isso é bem legal, né? É uma forma um pouco diferente e pouco usada no jogo, né? De você recuperar HP por hit. Poucos personagens têm isso, então eu queria colocar isso num X. Se você causar KO, né, você tem 100% de chance, né, de aumentar o seu ataque em 15%. Upando até 70%, até 75% reduzindo levar KO. Basicamente o que o Shanks tem, o que o Roger tem, não muda muita coisa, né? Se seu HP tiver em 70% ou mais, né, você vai reduzir o dano em 30%. Como eu falei, né, por isso que eu não queria colocar tanta redução de dano, até porque o Luffy começa um atacante, não é um super defensor também. Então se o HP dele já tiver em 70%, ele já vai ter uma redução de dano, é basicamente uma redução de dano básica, assim como qualquer atacante sempre vem com 30% de redução de dano hoje em dia. Na Trident 2, né, você vai ter mais uma redução de dano, mas é um pouco diferente, só quando você usar a skill 2, no modo Runner ou a skill 2 no modo defensor, tanto faz a skill, você vai ter uma redução de dano de 70%, né, assim que você estiver usando a skill. Essa eu não foquei muito na skill do muro, foquei mais na skill do gigante, né, e na skill aqui dos múltiplos hits da metralhadora. Então você vai trocar o Down Edge por Stanger, então ninguém vai te derrubar enquanto você usar essa skill, tá de boa. Se você estiver com 30% ou mais de HP e ele for reduzido a 0, né, basicamente você vai ganhar 30% do HP, né, uma vez, assim como tem do Flamingo faz isso, ou tem como Kaido faz isso, então ele vai ter isso também. Se você receber o Status Effects, né, você vai reduzir o quadrado da skill 1 em 30%. Eu achei meio absurdo essa trait, né, já que tem personagens que rusham efeito, né, tipo Peros, essas coisas aí. Então talvez eu mudaria um pouquinho isso aqui, né, mudaria para 10% ou 5%, né, dependendo do personagem que ele tá enfrentando. Ou sei lá, colocaria um status aqui, se sua vida for cortada, ou você não ganha mais HP, você reduz o quadrado da skill 1, aí talvez ficaria mais justo, né, se você já tá achando injusto isso aqui. E aí pra terminar, finalmente na Bush Trait, né, você vai ter 10% de chance de dar dodge automático e nulificar o dano e o efeito recebido no meio da partida, né. Então, é a mesma trait que o Snake Man, só que o Snake Man tem 5%. Esse aqui vai ter 10. Então se alguém tá te batendo, você vai ter 10% de chance de dar um dodge automático, como se fosse o Luffy usando o Haki, né? Ou até mesmo usando o poder da fruta, né? Sendo que ele desvia, recebe golpes ali e ele transforma as coisas em borracha. Achei legal colocar isso aqui. Claro, né? Não vai contar enquanto você estiver imobilizado por status effects, né? Tiver com choque e o outro estiver te batendo, você vai levar o dano. Mas é isso, né? Esse é o meu Luffy, né? Eu coloquei só umas capas aleatórias só pra mostrar um pouquinho daqui do Luffy, como seria. Fiz umas capinhas aqui. Basicamente é esse meu Luffy. Eu achei as skills bem aceitáveis para um X novo, né, bem absurdas aqui. Tem skills bem legais. O que eu gostei de fazer foi a skill, né, a skill 2 aqui, que é basicamente, enquanto ele estiver no status normal, né, que ele vai fazer o muro, vai refletir o dano do inimigo. Isso vai trollar demais, né, pra referenciar o mangá bonito. Comenta o que você achou do meu Luffy aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Obrigado você que assistiu até o final e não pulou nenhuma parte. Se esse Luffy vir aqui com 10% das trades que eu botei nele, já fico feliz, né. Claro que eu não acho que ele vai ser assim, né, Bandai sempre inventa outras coisas, mas eu acho que seria um Luffy Gear 5 ideal pro meta atual, se ele fosse assim. Mas enfim, comenta o que você achou aí, compartilha o vídeo pro seu amigo que tá hypado pro Luffy Gear 5, começa a postar se ele vai vir desse jeito ou não. E só queria dar um salve pro Caleora, que tá pedindo faz muito tempo esse tipo de vídeo, né, de Predict. Então um grande salve aí, Caleora, mesmo brabo, padrinho do canal. E é isso, galera, muito obrigado e até a próxima. Falou!